Olá, que a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 4, nos diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Áfeca. Amém. Aquilo que nós vamos observar ao longo desse capítulo de número 4 é o fracasso da falsa religião. É o fracasso de um tipo de espiritualidade que se centra e que se firma em objetos que são estranhos ao próprio ser de Deus. A nossa fé e a verdadeira religião, ela deve e ela precisa estar firmada unicamente naquele ser pessoal que é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deve estar firmada, alicerçada no ser de Deus e não em objetos, ainda que sejam objetos próprios daquilo que faz parte do ambiente, daquilo que diz respeito à religião. Foi o que aconteceu aqui nesse capítulo 4 do livro do profeta Samuel. Houve uma batalha de Israel contra os filisteus. Primeiro que eles saem para essa batalha, eles não haviam consultado ao Senhor e eles têm uma derrota. E então, diante dessa derrota, qual é a brilhante ideia deles? Vamos pegar um amuleto da sorte aqui e vamos nos utilizar dele para, quem sabe agora, nós termos vitória na batalha. E o amuleto que eles se utilizaram para buscar ter vitória, alcançar as bênçãos de Deus, foi a Arca da Aliança. A arca que estava ali nela depositada, as tábuas da lei, e que era um símbolo da presença de Deus, mas que não era o próprio Deus. E o povo aqui nesse contexto, que estava com a vida toda errada, a vida toda bagunçada, em aspectos morais, em aspectos sociais, em aspectos espirituais, o povo simplesmente pegou a Arca da Aliança e achou que agora ia vencer a batalha, simplesmente porque estava com esse objeto em si mesmo. E nós vamos ver quão profunda é o nível de auto-engano da falsa religião. Nós observamos que quando eles pegam a Arca da Aliança, e quem é que vai ficar responsável por ela? Ofni e Finéias. Dois homens que não tinham nada coerente com aquilo que representava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representava a presença de Deus, a Arca da Aliança que estava nela contida os 10 mandamentos. Ofni e Finéias, que eram homens que quebravam a lei de Deus, foi quem ficou responsável pela Arca da Aliança, como é apresentado no versículo 4. E na sequência do texto, quando eles veem que a Arca da Aliança estava chegando junto ali do exército de Israel, é dito no versículo 5 que rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Eles vibraram, eles ficaram de fato gritando a plenos pulmões: agora nós teremos vitória, agora vai dar certo. Sabe aquela história, pensamento positivo, sabe aquela história de querer manipular as coisas de Deus? Foi basicamente isso que estava acontecendo aqui. Até existia muita convicção, mas uma convicção fracassada. Uma fé que era uma falsa fé, uma fé vazia, porque a fé que Deus espera de nós é uma fé que está firmada no seu próprio ser. Ele nos diz lá no Evangelho de João que a vida eterna, o Senhor Jesus diz, é que te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A verdadeira fé, ela fica e ela descansa não em objetos da fé, ela descansa no ser de Deus, aquele que é o alvo da fé, aquele que é o centro da fé, aquele que deve ser o alicerce da nossa fé. E às vezes as pessoas fazem isso. Elas pegam a Bíblia,
e fazem da Bíblia um amuleto, assim como Israel fez da Arca da Aliança um amuleto. Pega uma Bíblia, deixa lá aberta em um salmo, em cima da mesa, ali disposta em seu veículo aberto, pensando que simplesmente por estar com a Bíblia aberta, isso vai trazer, né, uma sorte, isso vai trazer aí uma proteção aí, de alguma forma, que vai proteger de um acidente na estrada. Tem gente que pendura um crucifixo, tem gente que coloca alguns elementos que servem como um amuleto e não fazem, como no caso da Bíblia, uso da mensagem que dela provém. Alguns têm a Bíblia aberta em suas casas, em cima de uma mesa, mas nunca leram essa Bíblia, nunca chamam a família para ler a Bíblia. E qual é o resultado disso? É fracasso, é derrota, é frustração espiritual, é de fato alguém que estava buscando com este ímpeto de desenvolver amuletos da sorte. É alguém que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não quer que a vida se alinhe com os propósitos de Deus. Não está alinhado com a revelação de Deus, daquilo que Ele nos fala em Sua palavra. Então, aqui nesse texto nós vemos o fracasso da falsa religião. Falsa religião que talvez você possa estar caminhando nela. Talvez você possa até ser alguém que está indo para a igreja e fazendo do templo, fazendo da estrutura física um amuleto, fazendo dela um algo místico, para que de repente, quem sabe, você vai alcançar um milagre, uma vitória, uma cura, uma porta de emprego. Saiba que é uma fé vã, é uma fé vazia, é uma fé fracassada, é uma fé derrotada, esse tipo de fé. A fé vitoriosa é a fé que abraça o Senhor, o Deus das bênçãos, aquele que é o maior tesouro, aquele que de fato é a maior preciosidade da vida de um ser humano. É o próprio Deus. Nós não podemos trocar Deus pelas coisas de Deus e não podemos fazer das coisas de Deus um amuleto para tentar manipular a Deus. Nós não podemos manipular a Deus. Israel teve uma primeira perda, um primeiro fracasso que aconteceu na primeira batalha. Depois de fazerem da Arca da Aliança um amuleto, tiveram outra derrota. Eles até gritavam, até tinham muita convicção, mas aqueles que assim estavam procedendo estavam nutridos de uma falsa convicção. Que eu e você não venhamos estar assim dessa forma, mas venhamos estar com uma verdadeira fé que descansa no ser de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé no Deus triuno, aquele a quem nós devemos direcionar a nossa alma e fazer dele o foco da nossa fé. Como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, buscando fazer aquilo que lhe agrada, buscando estar de modo coerente com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Haviam inconsistências aqui na vida do povo. O povo estava distante dos caminhos do Senhor e é isso que Deus queria deles. Se eles tivessem seguido o caminho da fé, um caminho de humildade, um caminho de arrependimento, certamente as coisas teriam caminhado bem. Que nós possamos seguir o bom caminho, firmado em Cristo, firmado no ser de Deus. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre lugar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.